E aí, tudo na paz? Vamos para mais uma aula. Olha só, dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das demonstrações e o resultado do exercício. Olha que assunto gostoso. É o seguinte, esse assunto vai servir não só para Fundamentos 1, como para Fundamentos 2. Então, rever o material que nós apresentamos em sala, rever as atividades, assista as videoaulas, que é um assunto essencial para a nossa primeira avaliação. Tudo bem? Então vamos lá falar um pouquinho. Vamos começar. Deixa eu ativar isso aqui. Foi. Pronto. Primeiramente, falamos sobre o nosso balanço patrimonial no vídeo anterior e detalhamos item por item, o que era um ativo circulante, o que era um ativo não circulante, como esses elementos se distribuíam, o que representaria cada elemento desse, do ativo circulante e não circulante. Mesma coisa falamos do passivo, que o passivo nada mais corresponde a capital de terceiros, aonde ele se diferenciou com obrigações de curto prazo e longo prazo. Então, de forma bem básica, 365 dias, tudo que for vencível ou que for exigido o seu pagamento num prazo inferior a 365 dias da data do balanço deve ser classificado como obrigações de curto prazo. Aquele valor que exceder, ou seja, a exigibilidade que exceder o prazo superior a 12 meses, superior a 365 dias da data do balanço, deverão ser classificados como elementos de longo prazo. Tudo bem? Falamos também da conta PL. Quais foram os grupos que fazem parte da nossa conta PL. Existem outras contas. Eu coloquei as contas mais importantes para a nossa disciplina nesse momento, tudo bem? Alguns outros elementos falaremos um pouco mais à frente. Então, falamos da conta capital como investimento subscrito do sócio, falamos do capital integralizado como uma parte que ainda não foi disponibilizado para a empresa, então a empresa deve ajustar a dívida com o sócio e pode cobrar do sócio o valor prometido por ele. Reservas de capital e reservas de lucro são proteções ao investimento que o sócio fez. O que muda nessas duas condições é apenas a origem dessa reserva, onde umas relacionado pelo ganho de capital que você possa vir a ter, entre outros elementos, dá uma olhadazinha lá no vídeo que nós só conversamos, e reservas de lucro que tem a sua origem sobre o resultado. Aí sim, chegamos onde queremos. Falaremos agora sobre a DRE. Então, o que é a DRE? A DRE é um demonstrativo do resultado do exercício. Isso quer dizer, ele está tentando traduzir, através de elementos, uma lógica de entradas e saídas, que justifiquem o resultado do final do período, se você teve um lucro ou se teve um prejuízo. Sabemos que para ter um lucro, você teria que ter maiores receitas do que despesas. E para se ter a figura do prejuízo, você tem que gastar mais do que você ganha. E assim, no momento que eu tenho meu resultado positivo ou negativo, que influencia no aumento ou na diminuição do meu PL, eu preciso então entender o que aconteceu. E através desse entendimento, eu tenho que ter a demonstração do resultado. Eu vou um pouco mais à frente. Para falarmos da conta e resultado, vamos tentar classificar 3 elementos para distinguir e diferenciar esses elementos para enquadrá-los depois na demonstração. Tudo bem? Receita é a relação positiva da sua DRE. Pode ser originada pela venda ou serviços do seu negócio, tá certo? Toda vez que você vende alguma coisa ou você presta algum serviço, você adquire uma receita e essa receita influenciará positivamente ao seu resultado. Tudo bem? Falaremos depois sobre regime de caixa e competência, faremos um vídeo específico só desse tema, tá bom? Para raciocínio desse vídeo, sempre utilize o regime de competência, tá bom? Então, todas as receitas que você vendeu ou que prestou um serviço serão destacados no seu demonstrativo. Falamos que o regime de competência são todas as receitas independentes do seu recebimento. Tudo bem? Então, o fator caixa, nesse momento, será desprezado. E chegamos aqui, despesas e custos. Como diferenciar esses dois elementos? Vamos dar uma paradinha e vamos pensar. O que é uma despesa? O que é um custo? O custo é um gasto essencial do negócio. Você não pode deixar de tê-lo. Olha só, você tem uma loja de roupas.
Você tem como vender roupas sem comprar roupas? Não. Então, o gasto com a compra de roupas é um gasto essencial ao seu negócio. Se é um gasto essencial, corresponde a um custo. O que é uma despesa? A despesa é um gasto opcional. Você decide o que quer gastar e como quer gastar. Porque a única intenção que você tem é obter mais receitas. Então, toda despesa, olha lá, toda despesa tem a intenção de obter mais receitas. Vamos tentar exemplificar isso aqui. Imagine a loja de roupas que nós falamos. E aqui, essencial. Essencial. Olha só, imagine a loja de roupas que nós falamos, tudo bem? Todo gasto com as roupas corresponde a um gasto essencial para o meu negócio. Eu não posso vender aquilo que eu não tenho. Então, eu compro roupas para poder comercializar. E as despesas? Eu vou fazer a escolha. Eu devo ter 4 funcionários ou 3 funcionários? Eu devo instalar minha empresa em casa, no ambiente virtual, ou no shopping, ou no centro da cidade. O que eu quero? Se eu quero que o meu público-alvo é um público de alto padrão, provavelmente é muito melhor para mim instalar a minha empresa em um ambiente do shopping do que no ambiente do centro. Sendo que esse gasto do aluguel no shopping será muito superior ao centro da cidade. Então, a despesa é apenas uma condição de eu atender ao meu público-alvo, aumentando a minha venda, aumentando a quantidade vendida, aumentando os meus preços. Tudo bem? Então, despesa é uma opção. Eu contratei mais 5 funcionários. Com qual a intenção? De ter uma capacidade de trabalho maior para atender mais clientes, objetivando o aumento da receita. Então, toda despesa é opcional e toda despesa reflete no seu resultado como sendo uma intenção de você obter maiores e melhores receitas. Tudo bem? Custo não. Custo é essencial. Não temos como ter empresa se não temos como ter a nossa loja de roupas se não tiver roupas para vender. Então, nesse caso, é um gasto essencial. Caso não tenha, a empresa deixa de funcionar. Despesa não. O fato de eu não ter a mais um local no shopping para trabalhar, eu posso muito bem abrir um site, abrir um espaço virtual e comercializar minhas roupas da mesma forma. Eu posso vender as minhas roupas na minha própria residência. Então, o fato de você não ter mais disponível aquela relação de consumo não impede de você exercer a sua finalidade de vida, que é vender roupas. Tudo bem? Então, vamos avançar agora um pouquinho. E essa é a demonstração bem estruturada como fonte do livro da FGV de Contabilidade Financeira. Excelente livro, se você puder adquirir, vale a pena, tá bom? Ele é bem resumido, é bem pequenininho, 100 e poucas páginas, então é bem objetivo nas suas orientações. Então vamos lá. A demonstração do resultado do exercício, diferente da do balanço patrimonial, ela não tem intenção de equilibrar, ela tem a intenção de explicar a você tudo o que aconteceu e quando aconteceu, e qual a importância disso. Então vamos rever os elementos. Receita bruta, o seu faturamento bruto. Deduções. Tem algumas deduções que são ajustes da receita. São vendas que não foram concretizadas por algum motivo. A legislação fiscal permite que você deduza da sua receita alguns gastos. Por exemplo, cancelamento de vendas. Se uma venda foi cancelada, ela não foi concretizada. Se ela não foi concretizada, você não pode considerar aquela riqueza como aumento do seu lucro, como recursos que você tem disponíveis. Segundo, abatimentos. Você vendeu um X quantidade de mercadorias, quando o seu cliente recebeu, foi percebido que existia uma mancha naquelas roupas, naqueles itens vendidos por você. Para que ele não devolvesse, você gerou um abatimento, você ofereceu para ele um abatimento sobre o preço que ele iria vender. Então eu pergunto, essa dedução, a receita também não se realizou, porque eu precisei fazer um ajuste ao valor do preço de venda pelo defeito apresentado. Outra dedução permitida é descontos incondicionais. Isso, vamos lá. Descontos incondicionais. O que isso quer dizer? Ele não condiciona a oferta do desconto a nenhuma outra contraprestação, a nenhuma outra favor do seu cliente. Por exemplo, se você me pagar
até 30 dias, eu lhe dou 10% de desconto. Olha só, esse desconto é condicionado ao comportamento de bom pagador do seu cliente. Nesse caso, não. Esse desconto incondicional, ele transforma o seguinte: eu só compro de você se você me oferecer um desconto. Então, esse desconto é um desconto para a realização da receita, para a realização da venda. Então, eu sempre gosto de diferenciar. Desconto incondicional é relacionado diretamente antes de efetuar a compra, antes de efetuar a venda, desculpe. E o desconto de bom pagador, o desconto financeiro, é sempre oferecido após a venda. Depois que eu faço a venda, eu ofereço para ele melhores condições, caso ele também cumpra com o dever dele de pagar em dia. Tá bom? Então, temos as deduções, chegamos à nossa receita líquida. E logo na receita líquida eu vou deduzir os custos, os gastos essenciais do meu negócio. Aqui nós temos custo da mercadoria vendida. Poderia ser custo do serviço prestado, custo do produto vendido. O que é que você tem que ter certeza? Nesse elemento estarão relacionados todos os gastos essenciais ao seu negócio. Você não pode viver sem eles. Oferecendo para você uma margem. Uma margem, um resultado bruto, um lucro bruto. Quanto maior o lucro bruto da minha empresa, maiores as minhas condições, mais opções eu posso ter com relação a onde eu pretendo gastar e como eu pretendo gastar. Eu só tenho funcionários se eu tiver uma relação de sobra positiva considerável. Eu só vou alugar melhores prédios, eu só vou investir no meu negócio se também eu tiver uma sobra considerável no preço de venda e no quanto eu precisei comprar para poder vender aquilo, tá bom? Chegamos lá, despesas do negócio. Todos os gastos opcionais, as minhas opções, aonde investir, como investir, quem eu contratei, o que eu paguei, o que eu consumi, tudo isso. E só é relacionado como custo ou como despesa aquilo que efetivamente você consome no período. Lembre-se que nós estamos tentando explicar na demonstração pelo regime de competência, pelo princípio da competência, onde para mim só importa a receita adquirida e também a despesa consumida, tá certo? Não me importa aqui se a despesa foi paga ou se a receita foi recebida. Chegamos no resultado das atividades regulares, que poderia também ser, em alguns materiais, como lucro operacional. Após a lei em 2007, ele fez algumas alterações. E essas alterações fez o seguinte, que antigamente você tinha um grupo de receitas e despesas não operacionais. E ele retirou esse termo não operacional, porque ele entende o seguinte: se você vender ativos, se você comprar ativos, alguma coisa que você faz no seu negócio, você faz porque precisa fazer. Então, aquilo faz parte do contexto empresarial. Se você investe muito em um ativo fixo, esse ativo fixo não rende a receita que você espera, você não teria condições de mantê-lo. Consequentemente, haverá necessidade de você diminuir seu ativo fixo vendendo o seu bem, e essa venda será justificada por uma receita, outras receitas. Tá certo? Mas essas outras receitas, olha só, ela não vem destacado como sua atividade fim, ela vem destacado como outra receita. Quando acontecer, ela provavelmente vai contribuir para o seu resultado. Se ela não acontecer, eu só posso contar com aquilo que realmente acontece de forma natural e a minha finalidade de vida. Tranquilo, vamos lá? Lucro antes do imposto de renda, chegando lá nos impostos, deduz o imposto de renda e contribuição social deste lucro, chegando o lucro depois do imposto de renda. Vou agora fazer aqui, continuação, tá certo? Não deu aqui no final, estou continuando aqui do lado direito. Só repetindo, lucro depois do imposto de renda, você vai diminuir as participações, debêntures, empregados e administradores. Debêntures são títulos que a empresa oferece ao mercado e promete uma remuneração sobre esses títulos, tá certo? E com isso, eles são os primeiros a serem remunerados sobre o lucro do seu negócio, o lucro líquido, o lucro isento de impostos, que devem ser distribuídos aos debêntures, às pessoas que compraram seus debêntures e empregados e administradores nessa sequência. Percebam que toda demonstração ela se estrutura de forma dedutiva, saindo da maior grandeza, que é a nossa receita, diminuindo o custo, diminuindo as despesas, diminuindo todos os outros elementos, até chegar nas participações, que vai
primeiramente pegar a parte do pagamento de debêntures, logo em seguida empregados, administradores, sobrando o nosso lucro líquido. E esse lucro líquido vai ser dividido pela quantidade de ações ou cotas que você tem disponível para descobrir o valor por ação, o valor por cota que você possui. Tudo bem? Então, com isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E com isso aqui, nós fechamos a demonstração do resultado. Esse modelozinho você tem lá no portal, então pega ele, imprime, deixa ele ao lado das suas atividades. Daqui a pouco vamos colocar outros vídeos com alguns exercícios de conta de resultado para que você possa praticar e verificar nível diário, razão, balancete de verificação, balanço patrimonial e DRE, como acontece no exercício de conta de resultado. Tudo bem? Vamos lá. E para finalizar esse assunto, nós temos o seguinte: toda conta de resultado deve ser encerrada. Por que eu digo isso? Porque a conta de resultado ela tem uma finalidade, verificar o comportamento do período. E aquele comportamento do período pode ter relacionado um ganho à empresa através de um lucro ou um prejuízo pela relação de maiores despesas do que receita. Então, as contas de resultados são contas transitórias que devem ser confrontadas em um ambiente justo, área, receitas, despesas. Olha só. O ARI é o local justo de confronto. Eu vou confrontar as receitas com a despesa em um local comum. Então, vamos lá. Identifiquei as contas de receita, identifiquei as contas de despesas. Vamos aplicar agora os lançamentos. Falamos logo no início, em outro vídeo lá, assiste Estudo de Contas Patrimoniais, falamos o seguinte: toda receita sempre se credita. Toda despesa sempre se debita. Assim, você tem valores a débito em receita e valores a crédito, valores a débito em despesa e valores a crédito em receita. Percebam que esse lançamento contábil não modifica a origem da conta. Modifica apenas, eu apenas estou transportando os valores para uma conta de confronto. Olha lá. Debito todas as receitas em R$200 e credito o ARI em R$200. Ou seja, toda receita sempre se credita, a minha origem da conta ainda está mantida. Igual para o lançamento da despesa. Debita o ARI e credita despesa. Toda despesa sempre se debita. E assim eu mantenho a origem da conta e agora eu posso confrontar saldos devedores com saldo credores. Eu tenho uma sobra no saldo credor de R$100. Essa sobra no saldo credor eu devo transportar agora para onde? Ou para lucro ou para prejuízo, conforme o seu saldo. Falamos também, sabe o seguinte, conta de passivo aumenta a crédito, diminui a débito. Então, o lucro aumenta a dívida que você tem com os sócios. O prejuízo diminui a dívida que você tem com os sócios. Então, sempre que você tiver um saldo credor, esse saldo credor estará aumentando as contas de passivo. Quando você tiver um saldo devedor, essas contas estarão diminuindo as contas de passivo. Tudo bem? Pronto, minha gente. Com isso, fechamos classificação de contas de resultado, demonstração do resultado do exercício e lançamentos do ARI. Não deixe de revisar, não deixe de praticar nas atividades publicadas no portal. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procura lá no Facebook. Se gostou, curta aí o vídeo, tá certo? E meu e-mail pessoal também está disponível para aquelas pessoas que não são da faculdade e querem as atividades para acompanhar. Tudo bom? Valeu, pessoal!